Olá, muito boa noite. Estamos aqui ao vivo para mais um Direito em Dose Dupla. Esse projeto que nasceu dos bastidores do fórum. Exatamente isso. Ali nos bastidores, na sala da OAB, eram os momentos que a gente trocava experiência entre advogados e conseguia entender qual era a visão que os colegas tinham da profissão, como eles entendiam as suas dificuldades, quais eram os grandes insights, as chaves viradas, o pulo do gato, quais eram as áreas mais lucrativas, aquelas que faziam o advogado se sentir valorizado, respeitado. Foi exatamente assim que começou esse projeto. O Direito em Dose Dupla é para ajudar advogados, mas também empresários. Empresários que querem ver os seus negócios estruturarem, crescer e que vão ver, através da experiência de outros advogados que conseguiram sair da profissional liberal e se tornar um empresário bem-sucedido, com mais liberdade, com mais previsibilidade, com mais lucratividade. Esse é o objetivo do nosso projeto, trazer esclarecimento, trazer novidade e, mais do que tudo, desenvolver pessoas, que é exatamente esse o grande objetivo que a gente tem com o Direito em Dose Dupla. Hoje, em especial, é um dia que para mim eu tenho muita alegria de convidar um advogado especialista em direito médico que vai poder trazer os insights, as viradas de chave e os grandes novidades desse mercado. Vai poder dividir e compartilhar com a gente um pouquinho da experiência dele e fazer com que a gente consiga crescer e agregar conhecimento. Além de ajudar advogados, eu tenho certeza que se você ficar com a gente aqui até o final, você vai ser surpreendido com algo que vai transformar a sua forma de fazer não só a sua carreira, como tocar o seu negócio. Então deixa eu ver se ele já está aqui com a gente para poder dar continuidade nessa live. Só um minutinho que eu estou vendo se ele está aqui já presente. Enquanto isso, eu já ia pedindo para você que está aqui nos assistindo, coloca de onde você fala, qual a sua cidade, porque com a internet a gente tem um alcance muito maior e é muito interessante e gratificante saber de onde as pessoas nos assistem, até para poder aprimorar o nosso conhecimento e trazer muito mais novidades para os colegas, ainda que eles sejam de outros bairros, de outras cidades, de outros estados e quem sabe até de outro país. Nesse momento eu estou fazendo essa live diretamente dos Estados Unidos, pois eu vim fazer um curso para aprender um pouco sobre a forma da Disney de encantar clientes. E a partir desse momento eu comecei a desenvolver outros conhecimentos aqui e tenho estendido um pouco os meus dias aqui, mas não deixaria de estar aqui para dividir com vocês. Eu já sei que o nosso convidado já está presente nessa live e aí eu queria oficialmente dizer que é um prazer receber ele, o Dr. José Luiz Pimenta Júnior, que é advogado especialista em direito médico, isso mesmo, a gente está falando de plano de saúde em especial. Para quem está chegando agora, esse projeto é um projeto que nasceu justamente da conversa de bastidores do fórum entre advogados, onde a gente percebia que muitas oportunidades passavam batida. Muitos advogados não conseguiam entender que algumas áreas do direito, quando unidas e bem combinadas, se tornavam um negócio sólido e rentável. E exatamente por isso, hoje eu tenho um convidado muito especial. Ele que é um verdadeiro exemplo de um escritório focado. Isso mesmo, com especialização estratégica e atendimento de excelência. Ele que consegue resultados consistentes e previsíveis no direito médico, especialmente quando o assunto é plano de saúde. Então, se você está aqui, fica com a gente até o final, porque você vai descobrir não só os bastidores de um escritório muito bem sucedido, como também a forma de pensar o seu próprio posicionamento e estruturar um negócio que cresça de verdade. É claro, e quem sabe você não percebe que chegou a hora de dar aquele próximo passo na sua carreira. Porém, melhor do que eu falar sobre ele, e vou deixá-lo se apresentar para vocês e contar um pouquinho da história dele, que eu tenho certeza que não só é incrível, mas vocês também terão o prazer de conhecer esse advogado brilhante que nos honra com a presença hoje aqui no Direito em Dose Dupla. Doutor José Luiz Pimenta Júnior, é um prazer tê-lo aqui hoje conosco. Eu estava brevemente falando um pouquinho sobre o senhor e toda a sua expressão no universo jurídico, mas eu gostaria, ninguém melhor do que o senhor, para contar um pouquinho para todo mundo sobre a sua história. E a gente começa as perguntas.
Boa noite a todos. Primeiro eu queria agradecer muito a oportunidade do convite, enfim, a generosidade do convite. Eu escutei um pouquinho, né, da sua fala inicial e fiquei muito contente com o perfil, enfim, com o direcionamento aí desse momento, né, para dividir algumas experiências com relação à advocacia. Que bom, doutor. Para a gente é uma honra muito grande, ainda mais porque muitos colegas ainda sobrevivem na advocacia. Então, quando a gente pega um advogado que tem uma carreira bem estruturada, com um posicionamento bem estabelecido, é muito gratificante poder dividir um pouco com esses colegas. Então, para a gente começar, no seu dia a dia, com o direito médico e plano de saúde, qual foi o grande pulo do gato que mudou o patamar do seu escritório? Eu tenho hoje 30 anos de formado e desde o meu segundo ano da faculdade eu comecei em escritório pela Defensoria Pública enquanto estagiário naquela época. E desde o início da minha carreira, o que hoje é conhecido como direito médico, né, à época ainda não havia uma estruturação, um reconhecimento, né, como uma área do direito, uma área de atuação profissional. Então, gradativamente, eu fui me especializando, né, e sempre na defesa eu escolhi um lado, vamos dizer assim, para eticamente atuar. Uhum. Sempre eu atuei em favor de réus, sejam médicos, clínicas, hospitais, operadoras. E esse foi o lado, né, que eu me vi mais hábil, né, mais habilitado, melhor dizendo, capacitado para atuar como advogado. Né. E dentro da minha experiência, inicialmente com um escritório, sempre como um escritório particular, eu sempre atuei como advogado particular, e gradativamente houve um crescimento orgânico, vamos colocar assim, e de forma consolidada. Né? A minha preocupação sempre foi ter uma capacidade profissional, né, de atuação, uma, uma estrutura que seguiu o tamanho do escritório, né, para que eu tivesse condições de bem servir os meus clientes, e também uma capacitação acadêmica. Então, eu paulatinamente também investi muito na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, que é aí para tentar unir tanto a atividade do dia a dia como também uma especialização. Tá? Sim. Com relação à pergunta em si, o pulo do gato, eu creio que tenha sido já por volta de mais ou menos 15 a 20 anos de profissão, que eu já tinha uma certa experiência, né? E consegui estruturar o escritório. Hoje nós somos 15 advogados, temos uma estrutura relativamente, duas unidades, uma no Rio, uma em Niterói, Rio Capital, né? E Niterói. Então, assim, é algo que vem paulatinamente, a gente vem construindo nesses 30 anos. Né? Não, então eu percebo claramente, né, na sua fala, duas coisas muito interessantes, até para os colegas notarem. Primeiro, que você escolheu um lado. Ou você ia trabalhar ali para o réu, ou você ia trabalhar para o autor. Então você entendeu que existia um lado e um posicionamento. E esse posicionamento, uma vez bem sólido, bem estruturado, você se torna uma referência, vira um diferencial, né? E aí você consegue entender, e para quem está nos ouvindo é muito importante ver, porque tem advogado, doutor, que acha que ele tem que pegar tudo. Né? Ele acha que ele tem que ser generalista, ele tem que defender o autor, ele tem que defender o réu, porque ele está tão naquele modelo de sobrevivência que aí eles muitas das vezes não conseguem focar, não conseguem nichar, acaba não tendo nenhum diferencial e automaticamente não se destaca no mercado de trabalho. Então, eu achei muito interessante quando você mostra esse seu tipo de diferencial, esse seu tipo de posicionamento, porque dá para a pessoa, de uma forma muito clara, uma visão de que o mercado só está saturado para quem não tem um diferencial. Que quem se diferencia, quem se posiciona, tem espaço no mercado de trabalho. Eu achei extremamente interessante essa sua colocação e muito generosa da sua parte dividir isso com os colegas que nos assistem. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Quando o senhor olha para o mercado hoje,
O que vê como a maior oportunidade pouco explorada pelos colegas atualmente? Em termos da minha área, na área que eu praticamente exerço, 70% da minha atividade profissional é dedicada à área da saúde. Então, esse diferencial eu construí ao longo do tempo. O que nós situamos agora como uma forma de especialização e principalmente, eu diria, de capacitação, eu creio que seja o mais importante. E que seja feito de uma forma gradual. Isso eu também gostaria de deixar claro. Nós temos que acompanhar a evolução do mercado, a tendência dentro da advocacia, como foram os movimentos de mediação, etc. Então, essa habilidade, o advogado, essa visão o advogado tem que ter. Tá? Com relação a nichos, vamos dizer, pouco explorados, eu creio que dentro da área da saúde, a parte administrativa, junto à defesa de interesses, em processos administrativos, perante os conselhos profissionais, eu entendo que existe ainda um espaço de crescimento e atuação. A defesa administrativa perante os órgãos de regulação, principalmente a Agência de Vigilância Sanitária e a Agência Nacional de Saúde, eu creio que sejam espaços importantes. O espaço também de mediação na saúde, eu reputo também como ainda pouco explorado. A judicialização, ela ainda é atônica, seja na relação médico-paciente, seja na relação dentro da visão consumerista, em ações propostas contra hospitais, clínicas e operadoras. E uma coisa, e algo, um espaço que eu me dediquei nos últimos 8 anos, que ainda é muito embrionário aqui no Brasil, seria a mediação hospitalar em temas sensíveis. Ou seja, a possibilidade e a indicação que o Conselho Federal de Medicina ele aponta para a forma de uma mediação baseada na bioética. Ou seja, em situações, por exemplo, de terminalidade da vida, em pacientes terminais, que haja qualquer tipo de conflito por questões religiosas, por exemplo. Se houvesse um comitê estruturado, um comitê hospitalar de bioética, muito do que poderia ser judicializado poderia ser evitado. Por quê? Porque um espaço de mediação ele poderia fazer com que as partes entendessem que aquele momento, por exemplo, de muito sofrimento, ela pode ser resolvida de uma outra forma, principalmente com a troca de informações e a troca de conhecimentos. Então, o que se hoje se discute seria eutanásia, distanásia, ortotanásia, isso não é muito pulverizado perante a sociedade, né? Quando você desafoga num hospital, seja ele principalmente público, né? Existe um conflito talvez por falta de um maior esclarecimento, uma melhor estrutura. Hospitais privados eles já apontam nesse direcionamento. Isso dentro de um objetivo maior, que é o movimento de desjudicialização, né? Se evitar isso. Então, os comitês hospitalares de bioética, que existem em alguns países, inclusive da América Latina, eles poderiam ser melhor utilizados, né? Quando o operador entender que um centro de cuidados paliativos, ele dentro da técnica médica, por exemplo, ele pode ser utilizado para evitar a permanência a longo prazo, às vezes de uma obstinação terapêutica em ambientes de CTI, né, que elevam os custos, elevam o sofrimento do paciente. Eu não estou falando de eutanásia, eu estou falando de cuidados paliativos dentro de uma situação de terminalidade que, infelizmente, em virtude de uma doença incurável, dolorosa, pode-se pensar o custo-benefício de se manter artificialmente um paciente em CTI. Isso pode gerar problemas na relação médico-paciente, alegações de erros médicos, um alto custo com relação às operadoras. Então, esse movimento de refinamento
da advocacia que eu acho interessante. As diretivas antecipadas de vontade é um espaço no qual o advogado, ao receber, por exemplo, um cliente, né, que esteja preocupado em realizar um testamento normal com relação aos bens, ele pode também ser aconselhado a ter, por exemplo, um representante para os cuidados de saúde, um procurador no momento em que ele esteja precisando de cuidados da saúde. Ele previamente pode estabelecer os seus desejos, a forma com que vai ser cuidado, e ele, no momento que ele possa estar em coma, por exemplo, ele vai ter uma pessoa de sua confiança para realizar esse seu desejo. Então, dentro do que nós temos no dia a dia, né, com relação ao patrimônio, enfim, a forma como você vai estabelecer o seu testamento, se for o caso, você pode também ter os seus cuidados da saúde. Então, são espaços de conhecimento que a advocacia ela não tá atenta. Né? Então, um espaço como esse, um momento como esse de troca de informações, eu acho interessante. Doutor, que incrível o seu insight. Assim, que pérola que o senhor, assim, generosamente expôs para os colegas. Essa live, ela também fica gravada, tá? Então, assim, para dar a possibilidade para outros colegas depois assistirem. Mas que insight genial, porque hoje se fala muito do extrajudicial, né? Por conta da burocratização, da demora do judiciário e de todos os problemas que a gente sabidamente tem conhecimento, mesmo que o fórum tenha, os elevados custos processuais que nós temos no Rio de Janeiro. Então, quando o senhor vem com essa possibilidade de atividades profissionais extrajudiciais e muitas delas até administrativas, que vão trazer retorno financeiro. E além de ser áreas pouquíssimos exploradas, é uma generosidade da sua parte incomensurável. E desde já eu quero lhe agradecer por dividir esse insight. E quem está nos assistindo, eu tenho certeza que pode aproveitar dessas dicas, desses conselhos e modificar completamente a carreira deles. Porque o que eu mais vejo, eu tenho 23 anos de advocacia, eu trabalho com sucessões. E é muito comum na área de sucessões a gente fazer testamento. Mas se eu lhe contar que ao longo dessa minha profissão, desses anos todos, eu sou presidente de uma comissão de direito sucessório da OAB, da 31ª, e até hoje eu nunca tinha feito uma escritura declaratória, por exemplo, onde a pessoa botasse um curador para tratar, ou um procurador para tratar desses assuntos num caso de uma internação ou de uma perda de consciência. Quase sempre isso vai parar no judiciário, e no judiciário a gente tem que entrar com uma curatela, aí tem todo aquele processo de interdição, que a gente sabe que demora, e que muitas das vezes quem fica responsável não faz a vontade da própria pessoa. Então, trazer esse assunto muito, muito bem explorado, imagina se isso fosse muito mais explorado na época, por exemplo, de um Covid, quanto de mercado se teria, porque tínhamos internações, pessoas entubadas, estubadas, CTI, e a pessoa não tinha essa clareza. Então, eu Eu gostaria, achei muito interessante. só queria deixar uma coisa bem clara. A hipótese que eu me refiro são situações de terminalidade numa condição clínica de que não haja cura, Ok. ela seja dolorosa, tá? Mas não em situações em que a, o CTI, né, um centro de terapia intensiva, possa ajudar e recuperar essa pessoa. São situações em que não haja, pela medicina, possibilidade de um restabelecimento, tá? De uma recuperação. Então a hipótese ela é bem fechada. Tá? Sim, Existe, compreendo que é bem restrita. Eu é, só digo que é só quero deixar incrível a claro, percepção disso. Eu achei sim, eu muito quero deixar claro, interessante e acho até muito boa essa sua colocação, até para que as pessoas entendam que ninguém quer abreviar a vida de ninguém. O que a gente está perfeitamente. só sugerindo é que pessoas possam pensar sobre aspectos e já deixar isso. Assim como hoje uma pessoa pode já deixar num documento se ela é doador de órgãos ou não, assim como uma pessoa pode decidir algumas questões, é muito importante ter essa percepção de nomear alguém que vai conseguir respeitar naquele momento o que ela queria, em casos, obviamente, que a medicina não tenha mais respostas possíveis. E aí a gente está falando em casos terminais, mas eu achei extremamente interessante essa sua
essa sua percepção e essa singularidade que é essa área que o senhor trabalha e a possibilidade de abrir um caminho muito maior do que só judicializar as demandas, que é o que a grande maioria faz. E aí, Sim, e perfeito. na sua Também assim, trajetória, doutor, qual foi aquele momento que o senhor pensou e falou assim: agora a minha advocacia realmente virou um negócio? há pelo menos 10, 15 anos. Nos primeiros anos de atividade, eu não tinha qualquer visão empresarial. Né? O meu dia a dia era de advogado militante, enfim, o dia a dia é de cumprimento de prazos, audiências, julgamentos, etc. E em determinado momento, com uma melhor estrutura de trabalho, eu pude entender a importância, a necessidade de você se estruturar empresarialmente, tá certo? Então, você ter funcionários registrados, com carteira assinada, você ter uma pessoa jurídica muito, muito rigorosa na questão contábil, tá certo? Isso faz com que você passe a amadurecer enquanto advogado e a melhor remuneração ela também é proporcional ao nível de especialização de reconhecimento que você tem, seja entre os pares e com a clientela. Né? Eu sempre também mantive uma parte de uma advocacia para pessoas físicas, no caso médicos. Então, a adesão, né, eu poderia defender um profissional médico e, muito provavelmente, em 2, 3 anos, acabava que eu teria a oportunidade também de realizar uma defesa em um concurso público, um mandado de segurança para obtenção de um cargo público, um inventário, etc. Então, assim, você passa a ter uma carteira de clientes mais fiéis, vamos dizer assim, que sempre te procuram em outras áreas também. Eu também tive a oportunidade de ter um grupo de pessoas jurídicas. Isso eu acho que é muito importante para a visão empresarial. Porque você mantém uma remuneração mensal, tá? Caso clínicas, hospitais, e você também tem os seus partidos, e você mantém uma clientela também com uma visão mais artesanal, enfim, uma relação com clientes mais próxima. Esse eu acho que é o diferencial também. Olha, eu penso exatamente como o senhor. Infelizmente, muitos advogados ainda acreditam que se ele se profissionalizar, ele paga muito imposto. E eu tento defender exatamente isso para advogado. Eu falo assim: é não se profissionalizar que você paga imposto. Já começa pelo imposto de renda. Enquanto pessoa física, você paga muito mais do que se você tivesse um CNPJ, uma sociedade individual até mesmo. E depois eu digo para esses advogados que é muito simples constituir uma pessoa jurídica pela OAB. Você pega um contrato social, leva na OAB, registra isso e de forma muito simples você consegue profissionalizar e aí você pode emitir nota fiscal, enfim, você pode trabalhar para um outro tipo de segmento. Só que a gente ainda vem de uma realidade que muitos advogados eles se formam basicamente tendo experiência só na área de família e trabalhista. Quando ele monta o seu escritório, o que ele vem quase muitas das vezes, né? Se ele não fez se ele fez experiência na defensoria pública, muitas das vezes ele vai saber divórcio e alimentos. Se ele não fez experiência na defensoria pública e fez em cartório, muitas das vezes ele trabalhou em alguns cartórios de vara, muitos em juizado, e aí é aquele lugar que você não aprende, né? Você começa a esquecer o que sabia, porque no juizado, por exemplo, ele é informal, ele acaba sendo muito mais simplificado os atos processuais, os prazos, enfim. E aí, o que eu tenho muita dificuldade com os advogados é quando eles tentam defender a ideia que eles são profissionais liberais. Eu digo, você pode ser profissional liberal, mas você pode ser um empresário. Você pode estruturar um negócio com gestão, com estratégia, com planejamento e conseguir crescer isso. E botar na cabeça de advogado que o grande pulo do gato não é ele fazer sociedade, ou ele fazer parceria, ou ele fazer nada disso, mas seria ele contratar e começar a passar a delegar as atividades que não mudam o ponteiro dele, é muito difícil.
Porque o advogado, ele tem muito hábito de fazer sociedade e às vezes ele faz com um sócio que não complementa ele. Ele faz com um sócio que ele poderia facilmente pagar um salário. E aí, por vezes, ele se vê, ao invés de expandir os horizontes, ter que trabalhar para dois. E aquele cliente que já, aquele advogado que já talvez não tinha muitos clientes, agora tinha que dividir os lucros por dois. Então, a advocacia ainda tem uma mentalidade muito difícil quando o assunto é contratar, delegar e crescer. E sem contratação e sem delegação, não tem expectativa de crescimento no escritório. Porque ou você vai ficar ali no operacional e os prazos, por vezes, são bem delicados, né? A gente fica ali na pressão do prazo, na pressão do cartório, na pressão do juiz. O sistema que muda e a gente tem que aprender a distribuir um novo processo no novo sistema. E aí, antes o processo era físico, agora é eletrônico. Aí você tem que digitalizar, converter para PDF, assinar. Enfim, a gente vê que sem delegação e sem contratação, eu posso dizer, e o senhor concorda comigo, que é seguro, sem contratar e sem delegar, é muito difícil crescer? Eu diria quase hoje, quase impossível. E não há qualquer tipo de colisão de propósitos, não há qualquer tipo de situação que venha a embaraçar um advogado que ele vai se manter com sua atuação profissional, pessoal, o atendimento ao seu cliente, mas a gestão, ela delegada, bem delegada, e ele mantendo um grau de supervisão, tudo vai se encaixando. O tempo dele se torna maior para a atividade profissional, ele passa a ter uma possibilidade, inclusive, de obter clientes, pessoas jurídicas, porque ele se mostra adequado a um grau de compliance, por exemplo, de uma grande empresa, né? Então ele está literalmente regular, né? Sob o ponto de vista fiscal, contábil, etc. Então isso vai automaticamente gerando um melhor aproveitamento de tempo e o resultado aparece. Então eu não vejo, por exemplo, como despesa a contratação de um profissional. Ter uma gestora para me ajudar aqui no escritório, eu não vejo como despesa, eu vejo como investimento. As ferramentas de controle de processos, a forma de digitalização do escritório, né, são hábitos, são rotinas, melhor dizendo, que vão naturalmente criando um corpo e o escritório vai se estruturando. Então, manter hoje pastas de papel, né, faz mais sentido, né? Hoje você pode digitalizar, você tem como manter tudo em nuvem, né? Você ter uma noção da Lei Geral de Proteção de Dados para você não ter problema. Eu que atuo na área da saúde, que são dados super sensíveis pela lei, né? Então, assim, esse aperfeiçoamento ele vai te dando uma atração automática. Quando você verifica, você já está a postos para uma oportunidade com um cliente maior. A É partir do como se momento em você que você preparasse tudo para poder chegar a esse cliente maior. Quando que se você for sozinho e esse cliente chegar, por vezes você vai ou exercer um trabalho ruim ou vai ter uma sobrecarga muito grande de trabalho. feito. Agora, se eu enxergar como uma despesa, isso impede o avanço, isso impede o crescimento, tá certo? Sim. Isso é investimento, é investido numa melhor estruturação para você chegar tranquilo no teu escritório e poder sair tranquilo, tá certo? Então, não há qualquer tipo de colisão de propósitos nisso. Isso tudo se encaixa de uma forma harmônica. A partir do momento em que eu entendo que eu só tenho saída de honorários, a partir do momento em que eu quito as minhas despesas, que eu tenho uma possibilidade de manter uma porcentagem em algum tipo de investimento como garantia, como segurança para um momento difícil, como foi a pandemia, isso tudo se torna. O dinheiro passa a ser meu enquanto pessoa física, uma antecipação de lucros ou prolabore, alguma coisa, a partir do momento em que eu cumpro as minhas obrigações que eu tenho, fiscais, com funcionários, etc. Isso tudo se torna uma rotina. Então, o início, a quebra da inércia,
é aquela. E o conceito. Despesa, para mim, é uma outra coisa. O que me gera resultado, para mim, é investimento. Não, sem dúvida, o senhor trouxe com uma clareza muito grande e já quebrou muitas objeções, certamente, de alguns advogados que estão nos assistindo nesse momento, porque advogado precisa entender que ele tem um negócio e não só uma profissão, e por vezes eles imaginam só como uma profissão, e eles são donos de um negócio onde eles são escravos desse negócio que não consegue nunca escalar, nunca crescer, porque ele está sempre ali apagando incêndio. Essa é uma realidade todo dia. Só que isso que o senhor colocou com tamanha clareza, eu acho que é uma visão de uma pessoa que tem uma mente empresarial. E na grande maioria das vezes eu vejo que os advogados, eles acham que o que vai fazer eles crescerem na vida é só uma especialização jurídica. É mais um curso jurídico de especialização, sabe? Eu percebo que advogado faz muito curso de direito e pouco curso de gestão. Ele faz muito curso de direito e pouco curso, por exemplo, de vendas, de atendimento. Parece que eles não focam que o que vai mudar, o direito a gente já sabe, óbvio que a gente tem que se atualizar, estudar, e eu sou super favorável a tudo, mas entendo que a gente precisa reforçar a importância de uma mentalidade que precisa mudar dos advogados. A gente precisa trazer para eles um modelo mental estratégico, de ver aquele negócio como efetivamente um negócio e ter atos de planejamento, de gestão, de preparação, de estruturação. Quando eu vejo que muitos advogados deixam muito a desejar nesse sentido. Então, pelo que o senhor falou, eu acho, né, que é muito importante uma especialização para a pessoa poder trabalhar e ter previsibilidade no negócio. Mas o quanto o senhor acha que esse modelo mental empresarial impacta diretamente os resultados desse advogado? A organização da gestão sempre foi meu foco. A consequência é uma visão empresarial. Eu não busquei uma visão empresarial. A gestão e a estruturação do escritório, do negócio, ela resultou nessa visão empresarial. Então, porque a nossa relação com o cliente, ela também não pode ser vista só como venda, enfim, ela tem um rigor, né? Nós temos a estruturação do código de ética que também veda, agora já está um pouquinho mais tranquilo com relação à publicidade, etc. e tal. Então, assim, a gente tem essas balizas, né? A gestão e a estruturação, ela leva automaticamente essa visão empresarial. Isso é uma questão de tempo. A rotina, ela vai. Se você entende que você faz uma proposta de honorários, ela é aceita, o pagamento é feito diretamente à pessoa jurídica, com emissão de nota fiscal, pagamento ao final do mês de todas as despesas, ao final, o pagamento do seu prolabore, a sua antecipação de lucro, isso é uma visão empresarial. E você está dentro de uma rotina. Quando você se percebe, isso já está resolvido, certo? Eu também entendo também importante que o advogado ele tenha uma possibilidade de sair da caixa. Então, a visão puramente, entre aspas, uma fábrica de petições, ela não funciona mais. Não é em virtude do excesso de trabalho que vai gerar um merecimento aos honorários. Isso, às vezes, certamente ela não é compatível hoje em dia. Você tem que manter um mínimo network, você tem que manter um mínimo espaço associativo junto à ordem ou a associações profissionais. Você tem que manter uma mínima academia para que você se sinta capacitado para o exercício profissional. Você tem que produzir resultados e você tem que ter uma estrutura. Isso tudo vai se encaixando. Compreende? Então, e outra coisa, eu quero deixar claro, entre mais erros do que acertos. Eu sou fruto, os resultados que eu obtive profissionalmente, eles foram muito mais frutos dos meus insucessos. Tá? E a minha capacidade
de correção, de rumo, tá certo? E principalmente a resiliência. Eu tenho todos nós temos alguns mantras profissionais. Uma que eu criei em momentos difíceis no início da profissão, a advocacia retribui a quem nela acredita. Eu nunca tive qualquer dúvida em relação à minha atividade profissional, à beleza, né? A independência que nós temos no exercício profissional, que nos enriquece. É um patrimônio imaterial que, se o advogado tiver a plena consciência de sua importância, esse patrimônio material ele vai te sustentar por muito tempo, até mesmo momentos de dificuldade financeira, que todos podemos passar. Isso não há qualquer problema quanto a isso. Principalmente atrelados a pagamentos de êxito, por exemplo, via justiça. Isso aí você tem que ser muito resiliente, porque você vai ter que aguardar em alguns casos. Tá? E nunca colocar todas as peças, né, como se diz, em um mesmo ramo. Eu acho que você tem que diversificar. Você não precisa, pode ser um especialista, mas tendo 3 ou 4 caminhos a seguir. Isso eu acho que não, no dia a dia, entendeu? Isso não é uma coisa natural hoje em dia. Até hoje, assim. E outra coisa, o nível de progresso profissional, ele também, na minha opinião, estou dizendo a minha experiência, então não estou querendo Sim. ensinar ou sugerir nada. É só cada um fazer seu filtro. Eu não vejo problema em eu ter algum tipo de interesse intelectual por filosofia do direito e hoje está participando de uma comissão no IAB sobre inteligência artificial. Não há problema nisso. Tudo isso vai gerar um resultado, tá certo? Então eu não vou deixar de ler um livro porque hoje a IA generativa vai resolver meus problemas. Elas são complementares, compreende? Então, assim, eu estou tentando me manter aos 54 anos, 55 anos, 30 anos, e nós vamos nos nivelar com o recém-formado com a aplicação da inteligência artificial. Então, eu já fiz esse filtro, tento acompanhar para eu saber me posicionar e saber como usá-la. Se for, por exemplo, o tema inteligência artificial, ela vai me assessorar. Eu não vou delegar o centro da minha decisão profissional à inteligência artificial. Quem vai decidir a peça, como fazer, serei eu. Ela vai me ajudar? Ela é melhor do que eu em buscar a jurisprudência? Estou dando um exemplo. Ela vai fazer isso por mim. Ela vai fazer atos repetitivos? Ela vai fazer melhor do que eu. Entende? Então, essa percepção, ela é profissional, ela é financeira, ela é empresarial, e a gente só está falando de IA, filosofia do direito. Compreende? Sim, Então, perfeitamente. esse espaço em que você se apodera, que você passa a pertencer, entendeu? Fazendo a gestão no escritório, vai te levar a resultado. Eu não tenho dúvidas disso. É um campo imenso. O direito digital, ele hoje, eu estou tentando alcançar um pouquinho, porque eu já penso na relação médico-paciente, enquanto advogado, junto com a inteligência artificial, um diagnóstico dado. Como é que vai ser a responsabilidade civil que eu atuo? Isso vai gerar um nicho de negócio para mim. Melhor, um nicho de atuação. Eu vou estar capacitado para entender a relação médico-paciente dentro, com a inteligência artificial, com a telemedicina, quando desaguar numa responsabilidade civil. Eu vou estar preparado para judicializar. Entende? Em determinado momento, você conhecer um pouquinho de processo civil, você fecha um acordo com o advogado da outra parte e homologa judicialmente. Você gera tempo, um recebimento de honorários simples. Por quê? Porque você conjugou um pequeno artigo do CPC que fala de homologação de acordos, uma forma mínima que você tenha de mediação, conhecimento, de negociação, tá certo? E você está pronto para entender que hoje, com a inteligência artificial, talvez isso vai gerar muitos problemas ou poucos problemas em relação ao médico-paciente. Então, quando vier a demanda, eu já estou preparado. Entende? Eu não digo eu digo o advogado. Tá? Isso aqui não é mérito meu, vai ser de todos seguirem isso. Não, Então, mas essa questão de planejamento estratégico, que o senhor tem com um brilhantismo, assim, com uma capacidade
extremamente admirável, porque muito advogado que está preso no operacional, ele não consegue nem pensar estrategicamente de captar esse cliente que ele tem interesse, ou de vislumbrar essas áreas tão atuantes. Eu já conversei, doutor, com muitos advogados nesse encontro direito em dose dupla. Eu já tive advogado que chegou aqui e falou para mim assim: a IA nunca vai substituir o advogado, que eu concordei. E eu já tive advogado que chegou comigo aqui e falou assim: a IA vai substituir advogado. E eu também concordei. Olha que louco, duas coisas totalmente antagônicas. E eu justifico isso. O que falou que nunca ia substituir, ele justificou alegando que o que leva às respostas da IA é um prompt bem elaborado. Então, você tem que ter o conhecimento técnico, você tem que ter conhecimento jurídico, você tem que ter todo o embasamento jurídico legal do que você quer para fazer a pergunta certa, porque o que move a IA são as perguntas. Ou seja, ela só vai te responder assertivamente se você souber o que perguntar. E o outro advogado que disse que a IA substituiria, ele justificou da seguinte forma: vai substituir? Não. Mas o advogado que não souber IA, esse é carta fora do baralho. Porque a IA é como o senhor falou, veio para cooperar. Eu costumo dizer assim: para o que você não quer gastar a sua inteligência, você usa IA. Então, por exemplo, atos repetitivos, copiar e colar jurisprudência, pesquisar alguma coisa. Antigamente, a gente viu um trecho de um livro que a gente queria colocar numa inicial. O que a gente tinha que fazer? Digitar letrinha por letrinha. Depois de um tempo, a gente começou a escanear, converter para PDF, transformar em editável, copiar e colar. Há poucos anos atrás, talvez uns 5, 6 anos atrás, advogados ainda assinavam, por exemplo, o Jus Brasil para ter acesso a banco de petições. Hoje em dia, quem usa IA sabe que tem isso tudo muito simplificado. Então, na minha visão, na minha humilde visão, e aí é só uma visão particular, eu acho que a inteligência artificial veio cooperar com a inteligência humana, preservando no que a gente não quer fazer de forma repetitiva. E exatamente, acho que coaduna muito com o seu entendimento também. E quando o senhor abre esse leque de visão para potencializar para os advogados que estão nos assistindo e até outros profissionais verem quantas áreas vão acontecer no mercado, exatamente pelas modificações que a IA está introduzindo. Nossa, é incrível você pensar. Muitos advogados pensam em homologação de acordo quando é divórcio, pensam em homologação de acordo quando é alimentos, pensam em homologação de acordo ali de juizado, de coisas mais simples. E você pensar em responsabilidade civil, você conseguir com técnicas de mediação transacionar aquilo e homologar, você minimiza risco e você potencializa os resultados satisfazendo o seu cliente. Isso é um nicho de mercado extremamente lucrativo e que vai ser muito mais rápido. Né? O resultado vai ser muito mais rápido, vai desafogar o judiciário muitas das vezes. É uma solução muito bem pensada e muito oportuna para um momento tão difícil que o judiciário atravessa com inúmeros processos aí se arrastando por anos a fios. É sempre dentro da situação específica. Muitas vezes eu posso ter um cliente que esteja interessado, não tenha condições de suportar um processo. Ele tem interesse no acordo. A defesa pode ser difícil, então o acordo pode ser um caminho. Vantajoso. Agora, você sempre tem um perfil de embate, saber ser um bom profissional para o embate no processo, como também ter uma flexibilidade, porque você vai oferecer as melhores oportunidades para o teu cliente, você está capacitado para as duas opções. Uma outra questão com relação à inteligência artificial, eu quero deixar claro, logicamente todos nós seguimos futuristas com relação ao que vai acontecer com a inteligência artificial generativa, todos os ramos profissionais, econômicos, etc., sociais, dentro da humanidade. Isso aí é fato. O meu centro de gravidade nisso é saber como é que eu ficarei diante dela. Como é que eu vou usá-la? Como que eu vou interagir com ela? Compreende? Então, assim, eu acho que fica até mais fácil, menos preocupante, né? Porque você ficar adivinhando cenários, né? Se posicionando com coisas ainda incertas e futuras, você só vai gerar ansiedade. Entendeu? Então é mais importante saber o que é a inteligência
artificial generativa e saber onde que ela vai se encaixar para mim. A decisão com relação ao meu ato profissional ainda é meu. Não estou dizendo que isso é certo ou errado. É a forma com que eu tenho, me autoconhecendo profissionalmente e conhecendo um pouquinho da inteligência artificial, como ela vai se encaixar para mim. Entendeu? Esse filtro cada um vai fazer. Doutor, mas é brilhante, assim, ver tamanha sua inteligência, sua colocação. O tempo vai passando até muito rápido. A gente já está em 48 minutos de live, só para o senhor ter uma ideia. E desculpa se muitas das vezes eu fugi até da ideia das perguntas, mas é que o senhor vai pontuando algo com uma clareza e com uma serenidade, que você simplifica o processo. E o senhor trouxe isso de uma forma tão generosa para quem está nos assistindo, de dizer, olha, muito do que eu cheguei até aqui tratou-se de erros e aprendizado que eu fui angariando ao longo dessa trajetória. E é tão bonito quando a gente vê um advogado, porque advogado, a gente, eu acho, não sei se o senhor concorda comigo, mas o advogado tem um pouco de uma arrogância, né? O advogado não erra, né? Ele acha que é a teoria do outro que é diferente da dele. E aí, quando alguém diz que teve que passar por várias etapas e que construiu e que se estruturou, isso traz uma clareza para advogados, porque muitos advogados acham que é impossível chegar em algum lugar porque eles estão vendo o último degrau dessa escada, eles não estão vendo só o próximo degrau. E quando a gente entende, e o senhor traz isso com muita clareza, que são degraus que você vai se degrau a degrau, você vai se estruturando para que isso possa ser sólido e esse negócio possa ser bem estruturado, não tem como eu não querer lhe perguntar sobre estrutura, o senhor me desculpa, mas é que o senhor traz isso com uma simplicidade que quem olha, eu sei que não é fácil, mas é possível. E o senhor traz isso com uma clareza para poucos. Então, eu preciso entrar nesse assunto. O senhor acha que um escritório pequeno, começando agora, exatamente agora, consegue aplicar o que o senhor fez? Ou isso que o senhor fez era numa outra época que era mais fácil? O senhor tem 30 anos aí de carreira, né? Talvez naquele momento fosse mais simples, ou agora é mais simples. É possível, não é possível? Qual a sua visão sobre isso? Eu não enxergo dessa forma. Uhum. Tá? Tudo foi compatível ao momento em que a justiça é mais lenta, por exemplo, e eu ainda era um escritório pequeno. E agora a justiça é mais célere, o processo eletrônico vai gerar um escritório que você possa tracionar mais. Eu acho que você tem que estar. Eu acho que a estrutura e o passo a passo que eu me referi, ele tinha que estar presente, não esteve presente no início da minha profissão, eu não tinha essa visão, tá? E tem que estar hoje, mesmo para o iniciante. Ele nascer pessoa jurídica, ter uma rotina financeira e administrativa de gestão, fiscal, entender que os honorários são após o pagamento de todas as obrigações, por exemplo, isso é atual, seria atual no meu início, como não é atual hoje. Você compreende? Sim. Eu acho que é uma rotina e um entendimento, um conceito. Investir durante um ano apostando numa estrutura é uma decisão arriscada. Mas se bem compreendida e se você realmente tiver força, né, para realizar isso, o segundo ano vai ser muito melhor. Tá certo? Você ter buscar contratos de partidos mensais e ter uma advocacia particular junta no mesmo escritório, isso é importante. Tanto na época em que eu iniciei como hoje. Tá certo? Você ter honorários mensais dos quais você guarde 20, 10, 20, 15, 30% em uma poupança, seja o valor que for, para momentos difíceis, isso é gestão. Não há segredo nisso. Qual o grande problema? É você perseverar nisso. E, obviamente, a advocacia ela é muito incerta. Né? A impermanência é algo, não é um coeficiente, é uma certeza. A partir do momento em que você entende que você não tem previsibilidade, não tem certeza, né, do que vai acontecer, você vai ter um grau de segurança e prudência maior. Então, eu não vou, estou dando um exemplo, tá? Uhum.
Eu não vou adquirir um carro particular pela minha pessoa jurídica, porque a finalidade da minha pessoa jurídica não é me garantir um carro particular. Por melhor que seja atrativa a operação financeira, compreende? O que prende todo o patrimônio à conta da minha pessoa jurídica é o patrimônio da pessoa jurídica. Então, são situações que elas são dogmas, são rotinas que, se você não tiver dúvida, vai dar um resultado. Você não misturar o privado, o particular, com o empresarial, com o teu negócio. Entendeu? Entendi. Então, não posso deixar de perguntar também se hoje o senhor fosse começar do zero, absoluto zero, né? Imagina que agora o senhor não tivesse todo o seu, só tivesse o seu conhecimento, tá? Não tivesse a sua capacidade econômica, não tivesse o seu escritório, não tivesse a sua estrutura, começasse do zero. Quais seriam os três primeiros passos que o senhor daria? Porque ao longo dos anos o senhor agregou um conhecimento imaterial com o senhor que seguramente eu não tenho nenhuma dúvida que a área que o senhor fosse, para onde o senhor fosse, o senhor teria amplo conhecimento e facilidade para se posicionar em um curto, médio espaço de tempo, por tudo que o senhor agregou, por tudo que o senhor desenvolveu, seja de autoconhecimento, de estrutura de gestão e até profissional. Essas experiências, elas têm um valor inestimável. E aí, essa é a minha questão. Quais seriam os três primeiros passos que o senhor daria, se fosse começar hoje do zero? Primeiro, formalizar com pessoa jurídica. É o primeiro passo para você iniciar de uma forma regular, vamos dizer assim, com regularidade, melhor dizendo. E você não misturar o que é pessoal e o que é da pessoa jurídica do teu negócio. Essa formalização. A capacitação, ela tem que se tornar também um mantra. Né? Não estou aqui me referindo unicamente a títulos, etc. Não, não é isso. Mas o acompanhamento é importantíssimo. E uma participação que você tenha no teu espaço com pares. Então, se você é um advogado trabalhista, conviver junto à associação dos advogados trabalhistas, participar de congressos. Eu sei que é difícil, muitas vezes é caro, mas você ter uma visão empresarial, que eu estou citando com a formalização da pessoa jurídica, uma capacitação e uma especialização em network profissional, eu acho que isso seriam os meus três primeiros passos. E eu confesso aqui, eu não tive essa visão, isso foi feito tudo ao longo do tempo. Tá? E eu ainda sou, em alguns momentos de necessidade, aquela máquina de prazos. Tá? Eu quero também deixar claro, eu sou um advogado como todos os Todos colegas. Tá? nós, né? Por algum momento a gente tem que arregaçar as mangas ali e fazer efetivamente os atos típicos da advocacia. Mas E não faço, estar extremamente sobrecarregado neste ato te dá essa possibilidade de construir um negócio para o perfeitamente. futuro, de olhar para o futuro. A gente divide que as pessoas têm três áreas, né? Você pode ser operacional, você pode ser tático e você pode ir para a parte de planejamento, de olhar para o futuro, né? De ser estratégico nesse sentido. E eu vejo que muitos advogados são ótimos operacionais e são efetivamente muito bons. Mas se ele ficar só no operacional, ele vai ser operacional a vida toda. Se ele ficar ali no tático, ele vai conseguir, em alguns momentos, ser bem versátil, tanto do operacional quanto tático, mas nada vai levá-lo tão longe como se ele for para o estratégico e conseguir olhar para o negócio dele com essa visão de crescimento, com essa visão de escalar. E eu acho, não sei o senhor, mas assim, eu acho, doutor, que muitos advogados ainda são muito apegados à ideia de que ninguém faz como eu, o outro advogado não atende o cliente como eu, não faz a petição como eu faço, não tem a minha forma de redação. E muito nessa questão do eu, do eu, do eu, ele se perde e trava o seu crescimento. Porque a gente precisa entender que o outro também vai fazer, que pode ser diferente do nosso, mas que também está certo. Aqui no meu escritório eu também tenho outros advogados. E por vezes, no início, quando eu começava a delegar, eu tinha um trabalho danado, porque eu delegava, a pessoa fazia a petição. E aí, quando eu lia a petição, a forma de contar a história era diferente da minha, eu começava a corrigir.
No final, eu tinha um trabalho muito maior. E se eu olhasse e lesse a petição como um todo, ao invés de fazer modificações, também estava bom o resultado final. Entende? Mas era só a minha forma de pontuação, a minha forma de contar. Tem advogado que conta na ordem cronológica, tem advogado que não conta a ordem cronológica, enfim, tem uma série de formas e eu não estou aqui para criar um padrão, mas só para dizer que quando a gente delega, a gente precisa entender que o outro vai fazer, que também está certo e que também pode ser bom. Então, quando você traz essa ideia dos 3 primeiros passos, de já começar organizado, estruturando tudo certinho, é uma virada de chave para muito advogado. Tem advogado que fala assim: primeiro eu vou advogar, vou conquistar uma carteira de clientes para depois abrir um CNPJ. E o senhor traz exatamente de forma bem disruptiva o oposto. Abra um CNPJ e aí construa um negócio. Porque senão eu vou ficar a vida toda ali naquela de correr atrás e não correr à frente para trazer o resultado que a gente quer. Dentre todas essas suas dificuldades, é porque assim, eu gostei muito da clareza que o senhor trouxe até aqui. Eu confesso que eu virei sua fã assim, em tudo que o senhor está dizendo, porque eu acho que o senhor traz com uma clareza, com uma simplicidade de poucos. Eu vejo muito advogado com muito juridiquês, muita retórica e pouca clareza na hora das pessoas conseguirem compreender. Então, eu achei isso muito generoso da sua parte, mas eu percebi que muita gente quando, pelo menos, eu tenho uma mentoria para advogados, só para contextualizar para o senhor, eu faço a parte de sucessões, eu tenho uma mentoria para advogados, e eu vejo que exatamente muitos problemas dos advogados que eu acompanho, eles não sabem por onde começar. E a mentoria, o que eu tenho que fazer ali? Eu tenho que pegar na mão do advogado e andar passo a passo. Então, quando o senhor traz essa clareza, olha, o CNPJ, o senhor reforça o que eu digo para eles. Olha, o CNPJ é um ponto necessário. Você vai mudar a percepção de valor que o mercado tem de você, o do mercado tem do seu negócio. Porque quando o cliente te pede uma nota fiscal, você tem um caminho para fazer. Eu costumo dizer que eu preciso transformar. Quando eu pego um advogado na mentoria, eu digo que eu primeiro tenho que transformar o CPF dele num CPF forte, porque não tem um CPF forte, não existe um CNPJ forte com um CPF fraco. Então, primeiro eu preciso mexer na mentalidade desse advogado sobre uma série de coisas para depois conseguir mostrar para ele que montar um CNPJ é importante. Porque quando eu começava no início, falava assim, agora vamos abrir um CNPJ, ele dizia, não, eu vou gastar, porque tem que pagar 700 e poucos reais para registrar na OAB, depois você tem que pagar contador, você tem que pagar... E eles pensavam isso como gasto e não como um investimento para estruturar um negócio profissional. Então, quando o senhor traz isso, o senhor reforça o que eu já digo. E isso é tão bom, porque o advogado consegue ouvir de outros profissionais como o senhor, que tem um relevante sucesso, para que consiga ver, não, realmente esse é o caminho. Não existe outro caminho senão a profissionalização. Até para gerar confiança no cliente que te contrata, ele vai ver com quem ele está lidando, com a estrutura que ele tem. Isso faz total diferença. Nesse contexto, qual foi a maior dificuldade que o senhor enfrentou no processo de construir esse seu posicionamento tão claro assim e tão seguro que o senhor tem no mercado? Ainda mais, eu não sei se eu estou certo, se eu estiver errado, o senhor me corrige. Eu entendi que o senhor trabalha com direito médico e a sua visão é, vamos dizer assim, mal comparando pró-plano de saúde. Eu entendo que, não estou dizendo como o senhor certo, errado, nem nada disso. Estou dizendo que existe um posicionamento claro que o senhor teve que construir no mercado. E como foi a sua maior dificuldade nesse posicionamento? Porque eu vejo muito advogado começando sempre para o autor. Né? E aí a gente fala que ele está sempre do outro lado do banco, ali, advogando contra plano de saúde, ainda mais num momento do mercado que a gente tem tantas crianças atípicas e tantas buscas de tutela para conseguir tratamento médico nesse sentido, o senhor está do outro lado do banco. Qual foi a maior dificuldade que o senhor enfrentou? Vou responder de duas Sim, partes. fique à vontade. Primeiro, a dificuldade é você encontrar pares que possuam a mesma visão e o mesmo propósito de perpetuação do negócio, de profissionalização, tentar regularizar toda essa gestão. Então, isso é um ponto, certo? E método, tá, para alcançar isso. A minha opção pela advocacia na defesa de réus, vamos colocar assim, ela também se deu de forma natural. Foram médicos, depois
foram clínicas, foram hospitais nos últimos anos, vem sendo operador. Porque eu também não me senti capacitado, sendo bem franco, não é capacitado, mas eu me senti muito hábil na defesa de pacientes, nesse caso, só como forma de exemplo, para acusar alguém. O meu perfil é de defesa, tá certo? Uhum. Então eu me encaixo na defesa de um réu. Eu me senti mais habilitado, sempre desde o início, para defender e não para acusar, entre aspas, tá certo? Então foi um caminho natural esse posicionamento, certo? Não tive dúvidas, vamos dizer assim. Não chegou nem a dificuldade, tá? Mas eu acho que o mais importante é você ter pais que tenham a tenacidade, a perseverança. A gente não pode se entregar nos primeiro revel, primeiro revés da vida, melhor dizendo, entendeu? Porque a advocacia realmente é diária, é uma luta constante, entendeu? E a gente tem que perseverar. E momentos difíceis, todos nós vamos passar, certo? Mas essa gestão e essa organização, ela vai fazer com que a gente passe melhor por essas dificuldades. Enquanto o senhor fala, eu tenho anotado um monte de coisa, porque eu acho que o senhor traz uns insights assim incríveis. Eu tenho uma frase aqui que eu vou seguir comigo agora, e quando eu falá-la aqui seja na mentoria ou mesmo aqui no Direito em Dose Dupla, a gente também tem um podcast que o senhor, caso tenha interesse um dia de participar, nós temos um podcast que a gente conta o nome é Construindo como Adulto. É um podcast onde a gente ensina sobre gestão, seja para advogados ou para outros empresários, onde a gente trabalha não só case de sucesso, como o senhor é um exemplo claro disso, mas também a gente vem trazendo vários insights para mudar a forma como as pessoas fazem a vida, né? Porque a gente costuma dizer que as pessoas precisam sonhar como criança, mas construir como adulto. O problema é que parece que o brasileiro, ele aprendeu que ele tem que fazer exatamente o oposto, né? Construir como criança e sonhar como adulto. Ou seja, ele quer muito, mas muitas das vezes a contribuição dele, a contrapartida dele é muito menos do que o que ele deseja. Então, um dos seus mantras que eu já anotei aqui é: advocacia retribui quem nela acredita. Eu A achei quem ela essa acredita. frase fantástica e com toda a licença, pretendo usá-la muitas vezes fazendo referência ao seu nome, porque eu achei que é disruptiva, ela constrói na cabeça de quem escuta a capacidade de dizer que é possível para você também, desde que você acredite e faça o teu melhor, entregue o teu melhor, né? Busque atualização, busque estar com pares. Para quem está nos ouvindo agora, o que o senhor traz nessa riqueza de network, quando você traz essa clareza de, olha, você pode ser muito bom, mas você precisa estar em ambientes de pessoas também boas para continuar se desenvolvendo, para continuar crescendo. Mostra a importância do estudo e do quanto esse estudo ele é transformador, porque abre. Tem muito advogado, eu não sei se o senhor tem essa vivência de fórum, que depois que ele se forma e passa na OAB, ele acha que ele agora tem a segurança do saber eterno. E aí ele nunca mais, às vezes, abre nenhum livro de jurisprudência. Ele não tem ele entra no Instagram, ou mesmo na internet, YouTube, qualquer coisa assim, e ele vai correndo tela. Ele não para, ele não lê, ele não se aperfeiçoa. E é óbvio, quem não se aperfeiçoa vai ficar para trás. Porque eu digo isso para todo mundo: 20% do que eu ganho, eu invisto em ensino. Seja desenvolvimento pessoal. Eu digo isso porque, assim, hoje os advogados estão. Quem está entrando agora no mercado, eu até vou abrir um parênteses, fugindo um pouco de tudo que a gente estava falando, e se o seu horário já ainda comportar. Hoje em dia, os advogados estão tendo uma oportunidade de trabalhar autoconhecimento muito cedo. Eu não sei se o senhor buscou já alguma coisa nesse sentido, mas há anos atrás a gente só tinha um modelo tradicional que as pessoas pensavam sempre de uma única forma. E aí, quem queria ter um outro olhar ou queria ter alguma outra vantagem tinha que buscar ferramentas práticas lá fora. Porque no Brasil nós não tínhamos esse entendimento. Então, quem hoje começa na advocacia, que já vai virando chave de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, de não sei, vai conseguir entrar nesse mercado de trabalho com uma outra percepção. Eu tenho 42 anos e tem 3 anos que eu estudo isso.
Entende? Um advogado agora de 30 que comece a estudar isso, vai estar muito mais à frente, porque vai ter entendido as regras do jogo, o que muda, o que não muda. Sim, só para você ter uma ideia, eu agora estou aqui nos Estados Unidos, estou passando uns dias aqui, eu vim aprender sobre o método Disney de encantar clientes e como transformar um atendimento no atendimento UAU. Foi um livro best-seller e eles têm um curso aqui. E eu vim entender um pouco de como eles fazem isso com tamanha maestria, porque se a gente consegue levar isso para os nossos mentorados, para eles replicarem esse conhecimento e agregar valor, eles saem muito na frente. E quem entende de desenvolvimento humano, de desenvolvimento mental, vai ter muito mais estratégia quando estiver numa mediação, numa comunicação não violenta. Ele vai ter outras habilidades que eu não sei o senhor, mas para mim isso ainda é novo. Tem 3 anos só que eu estudo isso. O senhor já teve contato com isso? E se teve, acha que quem conhece agora está na nossa frente, ganhou vantagem? Eu fiz um movimento pessoal para essas linhas de pensamento, tá certo? Então, tudo que envolve a, a melhora da minha parte emocional, comportamental, eu investi muito. E, como consequência, eu me tornei, talvez, um advogado, quer dizer, uma pessoa no exercício da advocacia, um indivíduo, a minha persona, né, talvez mais equilibrada, sabedora do que dos meus valores, né? Então, a gente vai passando a reduzir os conflitos. Eu não vejo um colega como adversário, eu não vejo como oponente, né? Eu não vejo ele como um concorrente, né? Então, esse conflito eu não tenho. Eu não tenho porque eu investi isso na minha persona. Então, eu, enquanto advogado, isso também não vai me repercutir. Eu posso ter até uma discussão um pouco mais ríspida, como eu já tive agora até recentemente, para a tentativa de um acordo, mas em 48 horas eu já estava ligando para o advogado, para o colega, me desculpei no que eu tinha que me desculpar, entendeu? Porque não me interessa eu estar certo. Eu sou pago para resolver um problema de quem confiou em mim, tá certo? Então, Uau, assim, que não insight tem errado. poderoso. Desculpa até lhe Ali, cortar, mas ali não tem. choveu coraçãozinho aqui na minha tela. Eu não sei se eu ver essa tela. Mandaram um monte de coração aqui. Só para você ter uma ideia, ao longo dessa live já entraram 172 pessoas. Elas entram e saem de forma cíclica. E o senhor falou algo incrível. Não me interessa estar certo. Eu sou pago para resolver um problema. Quem Sim, me eu não. dera que todo. Ó, não sei se eu ver, um monte de coração começou a subir na minha tela. Eu tive que lhe interromper, o senhor me perdoa. Mas é porque assim, choveu muitos corações na minha tela de quanto isso foi transformador para quem está nos assistindo. Porque advogado ainda tem aquela máxima que ele discute ali ferrenhamente, que ele quer brigar, ele quer estar certo. E o senhor, no auge da sua carreira e todo o seu brilhantismo, o senhor trazer essa clareza de dizer. Ó, estão botando 100%, 100%. Choveu, assim, muita. Foi o auge, eu diria que foi o auge da nossa live, foi essa sua fala. Que eu Sim. não sou pago para estar certo. Eu sou pago para solucionar o problema do meu cliente. E Que mais, brilhante, eu vou anotar isso, porque olha, foi o que, incrível. e você tem que honrar os honorários, né? Quer dizer, até estou sendo pleonasmo, mas eu tenho que honrar o direito, a confiança que me foi depositada. Se eu tiver que passar por uma situação difícil em algum momento, numa audiência e tal, mas que o meu resultado seja o melhor dentro do que eu foi estabelecido na relação com o cliente, né? E também tem uma coisa assim que, com o tempo, a gente sabe, a gente aprende a amortecer, né? Às vezes a gente sofre no processo, né? Entre aspas, assim, mal, a gente apanha no processo. Você tem que amortecer essa dor, né? Para você depois virar o jogo, né? E uma coisa também que eu acho que tem que ficar bem clara, né? Quer dizer, ficou bem claro para mim, melhor dizendo. Eu sou escravo da minha consciência e do direito do meu cliente. Acabou, tá certo? Se eu estou bem na defesa, dentro dos meus valores, dentro do que eu tenho como consciência, como pessoa e como advogado, e eu tenho a. Eu sou escravo do interesse, do direito do meu cliente. Isso me move. O valor financeiro, ele
É óbvio que é importante, eu preciso para sobreviver, sustentar minha família, etc. Mas se você está preso a esses valores, a coisa vai fluir. Você pode até cometer um erro ou um insucesso no processo e o cliente vai continuar confiando em você. E quando eu não me senti mais habilitado em situações, por exemplo, que eu achei que eu não. Eu perguntei para o cliente: olha só, nós vamos para esse tipo de defesa. Eu vou para a audiência e vou fazer essa pergunta. Pode acontecer isso ou não? Você está bem esclarecido. O tempo que eu perco, quer dizer, que a gente acha que perde, preparando um cliente para a audiência, eu aprendi com os médicos uma boa anamnese. Quem traz o diagnóstico é o paciente. Um antigo professor, o Dr. Humberto Perrota, me disse isso. Eu coloquei na minha profissão. Então, assim, eu deixo o cliente falar tudo durante 2, 3, uma hora, o que for. Dali eu extraio o direito dele. A defesa dele, ele traz. Eu, como técnico, eu vou só aperfeiçoar e fazer dela um argumento jurídico. Compreende? A, a, os momentos que me nutrem nas situações difíceis, eu fazer uma sustentação oral, por mais que eu perca, ou fazer uma audiência também, por mais que, enfim, não seja proveitosa. Esse exercício diário é que te dá valor, é uma autoestima profissional. Então, quando você passa a ter essa sensação, você não tem mais esse conflito. Então, eu investi nisso. Por quê? Porque eu tive muitos problemas no início da carreira e que eu queria provar que eu estava certo. Isso não, passou a não fazer sentido. Né? Para quê? Né? É puro ego. Ali não. E você pode até prejudicar teu cliente. Às vezes você tem que se calar. Como é que você vai se calar se você ainda tem um conflito interno? Né? Se você acha que quem fala muito é quem é o vencedor na audiência. Eu não estava fazendo mais vestibular com o cliente. Eu não precisava mostrar para o cliente que eu era dono de uma persuasão maravilhosa, etc. Eu posso sair calado, entrar muito, sair calado, como se diz, e fazer uma excelente audiência. Como eu posso falar muito, produzir muita prova e prejudicar o meu constituído, entendeu? Então, assim, minha consciência, eu sou escravo da minha consciência e do direito do meu cliente. Acabou, ele pode ser uma pessoa que tenha sido estigmatizada pela imprensa. Não me interessa isso, não me importa isso. Também, muitas vezes, quando sou procurado, quando fui procurado, muitas vezes eu decidi com o cliente não falar. Ponto. Né? Ali não era uma vitrine para eu aparecer. Poderia prejudicar, eu teria que ficar calado, não tenho nada a declarar, só falo nos autos. Isso é a situação, entendeu? Essa sua clareza e essa sua capacidade emocional bem desenvolvida fez com que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento chovesse comentários no chat. Eu preciso passar todos esses elogios para o doutor. Deixa eu voltar aqui só para conseguir. Além de muitas palmas e muitos corações e muito 100%, Ana Beatriz botou live incrível, parabéns, doutora, é brilhante suas colocações. A Maria Dalva botou palmas, o Luiz Beltrão entrou também comentando, dizendo a sua percepção, ela é ímpar, e ele nunca viu algo tão disruptivo e tão sincero. Aí depois botaram muito bom, dois profissionais que doaram muito de si. Depois botaram que incrível, muito incrível mesmo, vocês são demais. Aí palmas, live top. Enfim, só para o senhor entender o quanto, quando um advogado se permite ser tão generoso como o senhor tem se demonstrado nesse momento, transforma a percepção, a visão e agrega muito valor a colegas. Infelizmente, eu acho que talvez a nossa profissão tenha esse defeito. Parece que como todo mundo tem talvez um emocional frágil, eles lutam muito por estar certo o tempo todo e a gente tem talvez uma arrogância peculiar. Então, quando pega um advogado brilhante como o doutor, que tem esse emocional bem estruturado e com uma simplicidade ímpar, traz frases como: eu sou pago não para estar certo, mas para resolver o problema do meu cliente. Eu sou escravo da minha consciência e do direito do meu cliente. E o tempo que eu perco preparando o cliente para a audiência, né? Na verdade, eu deixo ele trazer a defesa e transformo isso em argumento jurídico. E tantas outras falas que o senhor trouxe com tamanha simplicidade fez com que as pessoas percebessem quão valioso e quão unida a nossa classe pode ser. Porque, infelizmente, talvez o direito
é uma classe muito desunida, na minha visão. O médico é muito difícil você conseguir um médico que fale mal de um outro médico, ou um dentista, ou um veterinário. Mas no direito, parece que se um cliente meu lhe procurar, contar, olha o que a minha advogada está fazendo, parece que o outro advogado, não o senhor, obviamente, que é muito ético, vai ter sempre um dedo apontado. Ah, ele está fazendo isso errado, traz para mim que eu vou fazer diferente. E mostro como a nossa classe é desunida. Então, quando eu abro esse espaço, esse lugar de fala, que é o direito em dose dupla, qual é o meu maior objetivo? Transformar a visão dos colegas, unindo a categoria, agregando conhecimento, mostrando áreas, gestões, possibilidades, porque eu acho que uma advocacia forte ele é bom para todo mundo. O Luiz botou assim, nem vou falar, o que mais importante é ouvir algo tão significativo. Ele botou assim, o Luiz, botou uma brincadeira. LCBS Beltrão, escreveu assim, nem vou falar mais nada, porque o que mais é importante é ouvir algo tão significativo. Parabéns, quem está nos ouvindo aqui entendeu quão grandioso é uma escutativa, como o senhor mesmo colocou quando nos seus atendimentos. E sejamos multiplicadores, né? Porque até quando eu ouvi, até agradeço, em duas situações. Uma vez eu, numa audiência, produzi uma boa prova, etc. e tal. O juiz ele não se manifestou, né? E ele passou a decidir. Só que ele decidiu com rigor processual, ele me calou, sem ter se reportado a mim. E um advogado também, que eu fui um pouco incisivo em algumas perguntas, interrompi, né, pedi a palavra, etc. Ele chegou para mim e falou assim, meu filho, você vai aprender que muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. E ele saiu vitorioso na audiência. Entendeu? Então, assim, isso faz com que a gente entenda. E outra coisa, eu não preciso ser avaliado, certo? Então, não tenho a preocupação de entrar e fazer uma grande audiência, enfim, falar muito, numa reunião, etc. Não há essa necessidade. O que importa é o resultado que você vai obter, né? O que você planejou alcançar, está valendo. É simples assim, entendeu? E que sejamos multiplicadores dessa conduta, desse comportamento. É o que importa, né? Vamos Ai, oxigenar a que profissão. bom, que bom. Fico muito feliz, assim, já indo para a reta final, porque a gente já está com 1h20 de live. Já lhe asseguro que essa foi a maior que eu fiz de todas. Normalmente elas têm um em torno aí de 40 minutos a 1 hora, mas o senhor trouxe com tanta clareza e com tanta leveza, inclusive muitas das vezes um conteúdo que é tão denso e às vezes tão delicado, mas o senhor trouxe com uma simplicidade, facilitando muito a vida de quem está nos assistindo. Então é lamentável ter que encerrar, mas já indo para minha última pergunta, prometo, e depois abro para as suas considerações finais. Para a gente fechar com chave de ouro, o que diria para aquele advogado que sente que está cansado de apagar incêndio todo mês e que quer uma advocacia mais leve e previsível, mas ele ainda não sabe nem por onde começar? O que esse advogado pode ouvir de conselho de um advogado tão brilhante e tão expressivo quanto o doutor? Ele volte a se apaixonar pela profissão. Ele entenda que uma das características da profissão são esses sucessos, né? São esses momentos de dificuldade. São nesses momentos de dificuldade que você reafirma o seu compromisso com a advocacia, com o ser advogado, com a persona advogado, com o valor do advogado. Não estou dizendo o meu valor. Estou falando da profissão, do brilho em ser advogado, certo? Quando, nos momentos difíceis, é que nós vamos buscar forças nesse valor de ser advogado. É uma condição, talvez, a dificuldade da nossa profissão. Morosidade da justiça, o desrespeito a prerrogativas. Sob o ponto de vista político, existe um domínio que não deveria existir, de poucos escritórios que preenchem um espaço político, institucional muito grande e faz com que, vamos dizer assim, não se divida espaços, certo? Então isso tudo está na mesa, nós já sabemos que é assim, né?
e nunca desistir, tá? Às vezes a gente tem que novamente se apaixonar pela profissão, entendeu? E o resultado vem. Os honorários de êxito, eles vão aparecer. Eles são consequências, eles estão guardados, né? Muitas vezes a gente tem que se apresentar para eles, tá? Mas é nunca desistir. Eu costumo dizer que quando a vida quer te dar um presente, ela te dá embalado num papel, e esse papel se chama problema. Se você Sim. for capaz de abrir esse problema, resolver esse problema, você vai ter acesso ao presente. O meu pai, ele gosta muito de navegar, então desde criança eu ouço ele dizendo assim: mar bom nunca produz bom marinheiro. O bom marinheiro, ele só é produzido porque ele é forjado ali no momento do mar ruim, porque ele precisa saber manejar a vela, o leme, enfim. Então, é em momentos difíceis que a gente consegue sobre e crescer profissionalmente. Eu botei o dedo assim porque entrou uma chamada no meio da nossa conversa. Então, gente, esse bate-papo incrível, que eu tenho muito tristeza de ter que encerrar, mas eu prometi ao meu convidado hoje que seria em torno de 1 hora, e a gente já está aí 1 hora e meia. Mas, doutor José Luiz Pimenta Júnior, foi um prazer inenarrável ter o senhor aqui comigo. Eu tenho certeza que o senhor agregou muito pessoalmente e profissionalmente para a minha vida e de todos que estão nos assistindo. E eu tenho certeza que esses insights, para quem quer elevar o nível da sua advocacia, e é claro, vai aprofundar a mentalidade, prática, posicionamento, fica um convite para os próximos eventos, quando o senhor quiser participar, seja aqui ou para o nosso podcast, que é o Construindo como Adulto, senhor vai ser uma honra. A gente produz ele ali na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, então não sei se é acessível para o senhor, mas vai ser um prazer ter o senhor lá. E esse espaço é para isso, é para abrir para colegas que possam dividir conhecimento como o doutor hoje aqui. Então, muito obrigada, uma ótima noite e abro as palavras para o senhor fazer suas considerações finais. Não, é só um sincero agradecimento pela oportunidade. Está sendo muito enriquecedor. Quem recebe assim, um maior crescimento profissional, tenha certeza que sou eu, tá? E agradecer e estou sempre à disposição, e no que eu puder também, de uma forma privada, né? Se alguém quiser conversar, sempre é um grande prazer, tá? Muito obrigada. Então, pessoal, é isso. Toda quinta-feira estamos aqui às 8 horas da noite, sempre trazendo um advogado com uma expressão jurídica muito relevante, que vai agregar conhecimento, estratégia, gestão, que vai conseguir fazer você olhar para o futuro, descobrir áreas rentáveis, ter insights. Eu tenho certeza. Você, advogado que nos assiste, vai ter sempre um grande conhecimento, vai agregar. E tenho nenhuma dúvida que vai poder mudar a sua forma de ver e fazer o direito. Então, até a próxima quinta-feira. Foi um prazer. Doutor, uma ótima noite para o senhor e boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Uma boa noite a todos.